Este é um curta-metragem feito por mim, Marla, e pela minha colega Laís, como exigência da disciplina de Fisiologia Animal da Universidade Federal de Viçosa, para explicar sobre os maus de Parkinson e Alzheimer. Bom, para começar, o que é mal de Parkinson? É uma doença progressiva do sistema nervoso que afeta principalmente o cérebro. É caracterizado principalmente por prejudicar a coordenação motora e provocar tremores e dificuldades para caminhar e se movimentar. E, infelizmente, ainda não existem formas de se prevenir ou curar o Parkinson. Essa doença foi descrita em 1817 por um médico inglês chamado James Parkinson, membro do Colégio Real de Cirurgiões e homem bastante culto para sua época, e sua principal obra era um ensaio sobre a paralisia agitante, no qual descreveu os principais sintomas de uma doença que futuramente viria a ser chamada pelo seu nome. A doença se desenvolve mais frequentemente depois dos 50 anos. É um dos distúrbios nervosos mais comuns dos idosos. Mas o Parkinson não acomete apenas os senhores e senhoras de idade. Alguns jovens também podem desenvolver a doença, como é mostrado no filme Amor e Outras Drogas, o que provavelmente se deve a causas hereditárias, mas raramente é visto em crianças. Ele afeta tanto homens quanto mulheres. Mas como ocorre o Parkinson? Ele se desenvolve pela perda de neurônios do sistema nervoso central em uma região conhecida como substância negra. Mas o que é essa substância? Bom, o sistema nervoso é formado por células, neurônios, que estão desconectados entre si através de sinapses, que são os espaços intercelulares. A disposição dos neurônios assemelha-se a uma rede, onde uma região pode comunicar-se com outra através de neurotransmissores, que são substâncias ou moléculas produzidas no corpo celular e transportadas através do axônio até a sinapse. O neurotransmissor pode ativar ou inibir o próximo neurônio. A substância negra mesencefálica é chamada assim porque os neurônios localizados no mesencéfalo que a constituem contêm melanina, que é um pigmento escuro produzido juntamente com a dopamina. Dessa forma, em uma parte do cérebro, esta região se apresentará como uma mancha escura. A substância negra está conectada através de sinapses com outros grupos de neurônios, que constituem os gânglios da base. Os gânglios da base são conjuntos de corpos neuronais localizados no interior do hemisfério cerebral e estão intimamente relacionados entre si, participando do controle da postura e do movimento. A dopamina produzida na substância negra funciona como neurotransmissor inibitório do corpo estriado. Quando o movimento é iniciado pelo córtex cerebral, os impulsos são transmitidos para o corpo estriado e dali podem seguir dois caminhos. Quando o movimento é desejado, os neurônios do corpo estriado aumentam a atividade de neurônios talâmicos e do córtex cerebral, facilitando a execução dos movimentos. Mas se o movimento for indesejado, ocorre a ativação dos neurônios da substância negra, que inibem as células talâmicas e corticais, inibindo o movimento. Resumindo, os neurônios da substância negra do córtex cerebral sintetizam o neurotransmissor dopamina. As células nervosas da substância negra enviam fibras para tecidos localizados em ambos os lados do cérebro. Lá, liberam transmissores essenciais que ajudam a controlar o movimento e a coordenação. As células nervosas usam a dopamina para ajudar a controlar os movimentos musculares. Logo, a sua diminuição provoca principalmente sintomas motores. Sem a dopamina, as células nervosas dessa parte do cérebro não podem enviar mensagens corretamente. Isso leva à perda da função muscular, que piora com o tempo à medida que as células da substância negra são destruídas. O termo parkinsonismo se refere a qualquer doença que envolva os tipos de alterações de movimento vistos no mal de Parkinson. O parkinsonismo pode ser causado por outras doenças, como o parkinsonismo secundário ou por determinados medicamentos. A causa exata do desgaste dessas células do cérebro é desconhecida, mas os médicos acreditam que uma mistura de fatores possa estar envolvida. Esses fatores seriam genéticos, ou seja, mutações específicas que podem estar envolvidas na causa do Parkinson, mas esses casos são raros, acontecem geralmente com membros da família afetados pela doença de Parkinson. No entanto, algumas mutações genéticas parecem aumentar o risco da doença. E existem os fatores ambientais também, como o uso exagerado e contínuo de medicamentos. Um exemplo de substância que pode causar parkinsonismo é a cinarizina, usada frequentemente para aliviar tonturas e melhorar a memória, o qual pode bloquear o receptor que permite a eficácia da dopamina. Traumas cranianos repetitivos pode ser um fator envolvido também. Os lutadores de boxe, por exemplo, podem desenvolver a doença devido às pancadas que recebem constantemente na cabeça. Isso pode afetar o bom funcionamento cerebral. A isquemia cerebral, que ocorre quando a artéria que leva sangue à região do cérebro responsável pela produção de dopamina entope, faz com que as células parem de funcionar.
e também pode ser um fator que causa essa doença. Frequentar ambientes tóxicos, como indústrias de manganês, de bateria, por exemplo, derivados de petróleo, também pode ser outro fator. Os sintomas do mal de Parkinson podem afetar apenas um ou ambos os lados do corpo, e o grau de perda de funções causadas pela doença pode variar, dependendo do caso. Os sintomas costumam ser suaves no início, mas como Parkinson é uma doença progressiva, os sintomas tendem a se agravar com o tempo e a levar complicações mais sérias. Em geral, o Parkinson provoca diminuição ou desaparecimento de movimentos automáticos, como piscar, dificuldade de engolir, equilíbrio e caminhar comprometidos. Também pode causar falta de expressão no rosto, o que provoca uma aparência de máscara ao paciente, além de dores musculares, que é conhecido como mialgia, posição inclinada, músculos rígidos, tremores que acontecem nos membros em repouso e ao erguer o braço ou a perna, presença de roçamento dos dedos indicador e polegar, como o movimento de contar dinheiro, voz para dentro, mais baixa ou monótona, ansiedade, estresse e tensão, confusão, demência, depressão, desmaios, alucinações e até mesmo perda de memória. Não existem exames disponíveis para diagnosticar o Parkinson. O neurologista irá diagnosticar a doença com base no histórico médico do paciente e na revisão de seus sinais e sintomas, além de um exame neurológico e físico. Alguns exames podem ser solicitados para descartar outras condições que possam estar causando os sintomas. Além de exames, o médico pode lhe receitar cardidopa-levodopa, a medicação típica da doença. Melhoras significativas dos sintomas após o início do uso dessa medicação podem confirmar o diagnóstico de Parkinson. Às vezes, é preciso tempo para diagnosticar a doença. Os médicos podem recomendar consultas de acompanhamento regulares com um neurologista especialista em distúrbios do movimento, para avaliar a condição do paciente e os sintomas ao longo do tempo, para só aí poder diagnosticar se é ou não a doença de Parkinson. Não há cura conhecida para o Parkinson. O objetivo do tratamento é controlar os sintomas. Para isso, são usados basicamente medicamentos, mas uma cirurgia pode ser necessária em alguns casos, para fazer uma estimulação cerebral profunda, DBS, onde o cirurgião implanta estimuladores elétricos em áreas específicas do cérebro, para ajudar o movimento. Existe também um outro tipo de cirurgia, que destrói os tecidos cerebrais que causam sintomas de Parkinson. O médico também poderá recomendar mudanças no estilo de vida do paciente, especialmente a inclusão de exercícios aeróbicos contínuos no dia a dia da pessoa doente. Em alguns casos, a terapia física também será necessária para melhorar o senso de equilíbrio do paciente. Se não for tratada, a doença piora até a pessoa se tornar completamente inválida. O Parkinson pode levar à deterioração de todas as funções cerebrais e à morte prematura. A maioria das pessoas respondem bem aos medicamentos, e sua eficácia em avaliar os sintomas e a duração desse efeito pode ser diferente em cada pessoa, e os efeitos colaterais dos medicamentos podem ser graves. Só de falar, eu tenho mais também, você vai filmar mais termina? Mas vai acabar, quando a última vez que for filmar, vai falar que vai filmar e não vai piorar. Não vai piorar. As pernas tremem? A perna esquerda treme muito menos que o braço, pouquinho. Se mesmo quando o braço está tremendo, quando ela está adormecendo o pé, que dando uma repuxão, que para de tremer o braço, que a perna treme um pouquinho mais. Agora que você já conhece um pouco sobre Parkinson, entenda como é o mal de Alzheimer. Essa é uma doença que foi descrita em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer. Ao fazer uma autópsia, ele descobriu no cérebro do morto lesões que ninguém nunca tinha visto antes. Tratava-se de um problema dentro dos neurônios, as células cerebrais, os quais apareciam atrofiados em vários lugares do cérebro e cheios de placas estranhas e fibras retorcidas enroscadas umas nas outras. Essa é uma doença neurodegenerativa, de caráter progressivo. Ela é a principal causa da demência, tanto pela perda da capacidade cognitiva, tanto pelas disfunções que prejudicam todo o funcionamento do organismo. A doença afeta a memória e o funcionamento mental, por exemplo, a incapacidade de raciocinar, de compreender e de falar. Mas pode também conduzir a outros problemas, tais como confusão, mudanças de humor, desorientação no tempo e no espaço.
A doença de Alzheimer não é infecciosa e nem contagiosa. Ela afeta 1 a cada 10 pessoas com mais de 65 anos. Ninguém está imune a ela. Como que a doença afeta o cérebro? Ela é caracterizada pela perda da massa neural. Se compararmos os cérebros de indivíduos com a mesma idade, sendo a pessoa doente e a outra saudável, é possível verificar a diminuição de massa cefálica e aumento da expansão de ventrículos. Neste curta, falaremos de 2 postulados dessa doença. O primeiro fala que o cérebro de indivíduos com Alzheimer que possuem certa desordem genética irão produzir enzimas capazes de degradar e clivar as APPs. Existem as que ficam perto da membrana celular com característica hidrofóbica e que possuem capacidade de associação. Quando liberadas no espaço intracelular, essas proteínas formam as chamadas placas beta-amiloide. Essas placas em excesso se depositam no tecido neural, desenvolvendo lesões. Esse processo de lesão faz com que haja morte celular e atrofiamento cerebral. O outro postulado diz que a doença é causada quando se perde a capacidade da estrutura neural por decorrência de um problema causado pela proteína chamada tau. A proteína tau tem a capacidade de manter a estruturação dos microtúbulos. Por algum motivo, as proteínas tau podem ficar hiperfosforiladas. Isso faz com que as proteínas se associem e se desprendam do microtúbulo. Esse desprendimento faz com que a capacidade neuronal modifique-se e a estrutura do neurônio fique prejudicada, o que desencadeia o processo de morte celular. Fatores de risco fazem a combinação para causar o desencadeamento: a idade materna e o sexo. A idade, quanto mais avançada a idade, maior a porcentagem de idosos com a demência. Aos 65 anos, a cifra vai de 2 a 3% dos idosos, chegando a 40% quando se chega acima de 85 a 90 anos. Em relação à idade materna, filhos que nascem com mães com mais de 40 anos podem ter mais tendência a problemas demenciais na terceira idade. Em relação ao sexo, alguns estudos têm sugerido que a doença afeta mais as mulheres do que os homens. No entanto, isso pode induzir a um erro, porque as mulheres, enquanto grupo, vivem mais tempo do que os homens. Isso significa que se os homens vivessem tanto tempo quanto as mulheres, não morreriam de outras doenças. O número afetado pela doença de Alzheimer seria sensivelmente igual ao das mulheres. Outros fatores são os genéticos e de hereditariedade. Para um número extremamente limitado de doenças, de famílias, a doença de Alzheimer é uma disfunção genética. Os membros dessas famílias herdam de um dos pais parte do DNA, a configuração genética, que provoca a doença. Em média, metade das crianças de um pai afetado vai desenvolver a doença. Para membros dessas famílias que desenvolvem a doença de Alzheimer, a doença de incidência costuma ser relativamente baixa, normalmente entre 35 e 60 anos. Descobriu-se uma ligação entre o cromossomo 21 e ao Alzheimer, uma vez que a síndrome de Down é causada por uma anomalia dessa cromossomo. Muitas crianças com síndrome de Down virão a desenvolver a doença de Alzheimer, se alcançarem a idade média, apesar de não manifestarem todos os tipos de sintomas. Traumatismos cranianos também podem ser um dos fatores. A causa da doença de Alzheimer ainda não é conhecida. Existem várias teorias, porém, de concreto aceita-se que seja uma doença geneticamente terminada, não necessariamente hereditária. Alguns sintomas a gente pode separar em 3 fases. A fase inicial, que a doença começa geralmente entre 40 e 90 anos. No começo são pequenos esquecimentos, normalmente aceitos pelos familiares como parte de um processo normal de envelhecimento, que vão agravando-se gradualmente. Consciente destes esquecimentos, o indivíduo pode tornar-se confuso e, por vezes, agressivo, causando mudanças de humor, de personalidade, distúrbios de conduta e chegando até não conhecer a si mesmo diante do espelho, gerando um quadro de ansiedade e depressão.
ocorre a perda de memória recente, dificuldade para entender e reter novas informações, distúrbios de linguagem, dificuldade progressiva para as tarefas da vida diária, falta de cuidado com a aparência pessoal, irritabilidade, desorientação. Nessa fase, os pacientes ainda apresentam boa qualidade de vida social, permanecendo alerta. Na fase intermediária, o paciente é completamente incapaz de aprender e reter novas informações. A pessoa se torna cada vez mais dependente de terceiros, inicia-se as dificuldades de locomoção, de comunicação, se inviabiliza e passa a necessitar de cuidados e supervisão integral, até mesmo para atividades elementares do cotidiano, como alimentação, higiene, vestuário. Inicia-se a perda de controle da bexiga, incontinência. Na fase final, o paciente está totalmente incapaz de andar. Não fala mais, o risco de pneumonia, desnutrição e úlceras por ficar deitado, perda de controle da bexiga e do intestino, dificuldades por engolir alimentos, evoluindo para uso de sonda enteral ou gastrotomia. Na maioria das vezes, a causa da morte não tem relação com a doença, mas sim com outros fatores ligados à idade avançada. Dentro do diagnóstico, não há uma tese específica que estabeleça de modo inquestionável a doença. O diagnóstico acerca da doença Alzheimer só pode ser feito por exame do tecido cerebral, obtida por biópsia ou necrópsia. Nesse modo, o diagnóstico de provável é feito excluindo outras causas da demência pela história, depressão, perda de memória associada à idade, exames de sangue, tomografia ou ressonância e outros exames. O tratamento da doença Alzheimer tem dois aspectos. Um inespecífico, por exemplo, de alterações de comportamento como agitação, agressividade, do humor como depressão, que não deve ser feito apenas com medicação, mas também com orientação por diferentes profissionais da saúde. O tratamento específico é feito com drogas que podem corrigir o desequilíbrio químico no cérebro. Este tratamento funciona melhor na fase inicial da doença e o efeito é temporário, pois essa doença ela é contínua e progressiva. Não, do sítio que você morava, como que era lá? O sítio? É. Era do pai lá, de Sebastião Lopes de Oliveira. E o nome da sua mãe, como é que era? Maria. E você tinha bastante irmão? Maria Arves, tinha o Gerardo, o Vardo, que o Vardo era pequeno ainda, né? O outro, mais pequeno, eu esqueci o nome dele, Tadinho. E tem a Hilda, né? E o seu marido, você lembra o nome dele? O meu marido? É. Eu não tive marido. Ah, não? Não. E o... Tinha aquele rapaz lá que falava todo mundo falava que ele gostava de mim. É. Ele ia lá em casa, mas não tinha papo de... Não tinha nada, né? né? Ele só gostava de você. E aí ele vivia rabuchado. Olha. Depois um dia ele falou pra mim: você não tá contente comigo? Não quer firmar? Eu fiz até a casinha lá, não sei que lugar lá. Eu falei, mas eu não posso ir agora porque meu pai não manda bom. Eu falei, você espera então, depois tá certo, né? E você não casou? Não. Não casou nunca na vida? Casei aquela vez que eu tive o meu marido, né? Depois ele ficou ruim, né? E como que era o nome do seu marido? Era... eu não sei se é João Carlos era. Não era João Cassolo? É dos caçolos, mas falava João Carlos. Ah, é? É. E ele era bom? Ele era, mas ele viveu pouco, né? Quantos filhos vocês tiveram? Eu tive um só. Só um? Como que era o nome dele? O nome dele era José Carlos.